Olá, queridos, com a graça do Senhor Jesus, estamos chegando para mais um momento de devocional diário, mais um momento de palavra de Deus para a sua vida. Gente, o tema de hoje é o seguinte: os segredos da fé. Exatamente, né? Pastor, quais são os segredos da fé? Como é que eu posso crescer, vencer e despertar esta fé em mim, pastor? Gente, fica comigo até o final, porque eu tenho chaves de sabedoria de Deus hoje para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Reginaldo Santos e você está aqui no nosso canal Devocional Diário, como sempre, trazendo uma palavra de Deus para a sua vida, chaves de sabedoria, direção e muita bênção de Deus, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Eu quero começar lendo a palavra, gente. Salmo 54, versículo 2 diz assim: ó Deus, ouve a minha oração, inclina os teus ouvidos às palavras da minha boca. Glória a Deus, né, gente? Olha, que essa seja a nossa oração. Que essa seja a minha e a sua oração nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, nessa madrugada, que o Senhor venha ouvir as palavras da nossa boca, em nome do Senhor Jesus. Escreva aqui nos comentários, vamos participar, escreva assim: declare de forma profética: eu estou crescendo em fé. Escreva assim: eu estou crescendo em fé, em nome do Senhor Jesus. Faça essa declaração escrevendo aqui nos comentários, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Vamos lá, gente. Quais são os segredos da fé, pastor? Bom, olha só, gente. A grande realidade é que a fé, é essa força, né? É essa presença poderosa de Deus que move o cristão em direção ao propósito que Deus tem para a sua vida. A grande realidade é que a fé ela nos ajuda a enfrentar desafios, né? Superar obstáculos e alcançar o impossível. Agora, é importante lembrar que a fé, ela tem sim os seus segredos e que muitas vezes esses segredos são revelados durante as provações e os momentos de dificuldades que a gente enfrenta. Por isso que hoje nós vamos explorar algum desses segredos e entender como é que a fé pode transformar a nossa vida. E a primeira chave que eu quero deixar aqui, o primeiro segredo é o seguinte: é que a fé, ela se fortalece à medida que ela é provada. Exatamente, gente. Parece um paradoxo, né? Mas é verdade. A fé, ela se fortalece à medida que ela é provada. A fé, ela cresce e se fortalece, sabe? Quando ela é colocada à prova. E Deus permite que passemos por provações, não para nos destruir, mas para nos moldar, gente, e para nos fortalecer. E quando enfrentamos momentos de dificuldades, né, e a nossa fé, ela começa a passar pelo processo de refinamento, assim como o ouro é provado no fogo. É nessa hora, gente, que a nossa fé, nesses momentos de crise, do dia mal, sabe? É nesse momento que a nossa fé torna-nos mais forte, exatamente. Ela nos deixa mais forte, ela nos deixa mais firme em nossas convicções em relação a Deus e a sua palavra. Eu vejo isso na Bíblia através de um homem chamado Jó, né? Esse exemplo bíblico é muito interessante. Jó é um exemplo claro, gente, de fé fortalecida pelas provações da vida. A Bíblia nos mostra que ele perdeu tudo, ele perdeu seus bens, ele perdeu seus filhos e até mesmo a sua saúde. Mas mesmo em meio àquela dor e ao sofrimento, ele não abandonou a sua fé em Deus. E no final, Deus restaurou a sua vida, abençoando-a, né? Abençoando a ele
e muito mais, né? Ainda muito mais do que antes. Você pode ver essa história lá no livro de Jó, capítulo 42, do versículo 10 ao 12. Sabe o que a gente aprende? É que Jó é um exemplo de como a fé pode ser fortalecida quando passamos por dificuldade. Talvez hoje você esteja vivendo uma dificuldade. Ah, pastor, estou vivendo mesmo. Estou debaixo de uma crise, estou debaixo de uma situação tão difícil. Deus tem propósito. Deus está com você. Nesse momento de adversidade, creia. A tua fé está sendo refinada, está sendo provada no fogo, assim como o ouro é provado. E você tem que manter a constância em Deus, para que você possa vencer e superar e ter uma fé consolidada e fortalecida. Olha o que diz em Tiago, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança. Olha só, gente, aprovação. Porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Louvado seja o nome do Senhor, né? Gente, vamos lá. Segundo segredo que eu quero deixar, gente, é o seguinte. A fé, mesmo sendo pequena, faz coisas grandes acontecerem, exatamente. Mesmo a fé sendo pequena. Tem gente que fala assim, ah, pastor, minha fé é tão pequena, tão pequenininha a minha fé, pastor. Olha, essa fé que é tão pequena faz coisas grandes acontecerem. A fé, mesmo sendo do tamanho de um grão de mostarda, é o que está escrito na palavra, né? Tem o poder de mover montanhas. Olha só, gente. Jesus ensinou que não é o tamanho da nossa fé que importa, sabe? Mas é o fato de colocarmos a nossa fé, né? A nossa confiança em Deus. E coisas extraordinárias podem acontecer quando confiamos plenamente no poder de Deus, ainda que a nossa fé pareça pequena. A gente vê um exemplo na Bíblia, um homem chamado Gideão, e ele estava vivendo um momento tão difícil na vida dele. O povo e a sua família estava sendo perseguido pelos midianitas, e ele estava com pouca fé, e ele se via como o menor da sua tribo, sabe? Mas Deus o chamou para liderar, né, Israel contra os midianitas. E apesar de suas dúvidas iniciais, né, Gideão obedeceu. E com apenas 300 homens ele derrotou um exército enorme. Sabe o que a gente aprende? Que mesmo que a sua fé estava tão pequena, né, essa fé foi o suficiente, sabe, para Deus operar grandes milagres. Você pode ver isso lá em Juízes capítulo 7, do versículo 7 ao 22. Sabe o que a gente aprende? A gente aprende com Gideão que não importa o tamanho da nossa fé, por menor que seja, o que importa é a gente colocar essa fé em ação. E pode ter certeza que algo sobrenatural vai começar a acontecer na sua vida. É o que diz em Mateus capítulo 17, versículo 20, foi o Senhor Jesus que disse. E Jesus lhe disse, se tiverdes fé, olha só, gente, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada, olha só, vos será impossível. Olha que palavra poderosa, toma posse. Talvez você esteja aí como Gideão, cercado pelos inimigos. Você está dizendo, meu Deus, e agora? A minha fé está tão pequena, pastor, o gigante está tão grande diante de mim. Parece que eu me sinto encurralado. Olha, mas você tem fé? Eu tenho, mesmo que seja pequena. Está tão pequena, pastor, a minha fé. Olha, essa pequena fé pode te levar às maiores conquistas da sua vida. E esses inimigos vão ter que bater em retirada, em nome do Senhor Jesus. Sabe qual é o terceiro segredo que eu quero deixar aqui para você? É que essa fé, olha só, gente, ela só entra em ação quando ela é acionada. Ah, isso aqui é um detalhe importante, hein? A fé só entra em ação
quando ela é acionada. A Bíblia diz em Tiago que a fé sem obra é morta. Ou seja, ela só entra em ação quando nós colocamos ela em prática. Sabe, não basta apenas acreditar ou dizer que tem fé. É preciso tomar atitudes com base na direção de Deus, né? E muitas vezes esse é o grande passo, ou o primeiro passo, que às vezes parece até difícil, mas quando nós damos esse passo, Deus faz o restante com relação à nossa vida. A gente vê isso na vida de Raabe, né? Um exemplo bíblico muito interessante. Uma mulher que morava na cidade de Jericó. Ela demonstrou a sua fé quando ela escondeu, né, os espias israelitas. Exatamente. E ela ajudou eles a escapar da morte. E ela não apenas acreditou que Deus estava com Israel, mas ela tomou uma atitude de fé, gente, arriscando até mesmo a sua própria vida. E sabe o que aconteceu? A sua fé foi recompensada. Ela e a sua família foram poupadas na destruição de Jericó. Você vê isso em Josué, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 20. O que Raabe nos ensina? Raabe nos ensina que a fé exige ação. Ela acreditava que o Deus de Israel, que o Senhor Deus Todo-Poderoso já tinha entregue de fato Jericó na mão do seu povo. E o que ela fez? Ela resolveu, ela decidiu pôr a sua fé em ação. Ela decidiu acreditar. E foi exatamente isso que aconteceu, porque ela escondeu os espiões de Israel ali na sua casa, poupando a vida deles. Deus poupou também a sua vida e a sua família. Sabe, você precisa acreditar que quando você coloca a sua fé em ação, alguma coisa vai acontecer. E essa fé só entra realmente para fazer grandes coisas acontecerem quando você aciona ela. É preciso acionar essa fé. E como é que eu posso acionar essa fé, pastor? Exatamente, entrando em ação debaixo de uma direção de Deus, executando, fazendo, cumprindo, focando, vivendo dia por dia, noite após noite, momento após momento, debaixo de uma direção de Deus, caminhando sempre, perseverando sempre, orando sempre, meditando sempre, fazendo todo dia um pouco daquilo que Deus tem falado com você. Em Tiago capítulo 2, versículo 26, diz o texto: assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem a obra é morta. Precisamos dar vida à nossa fé. A nossa fé, ela precisa ser acionada pelas nossas ações, atitudes e comportamentos. Eu tenho a quarta chave para você hoje aqui. E qual é a quarta chave, pastor? Olha, a quarta chave é o seguinte: ela te leva para o sobrenatural. A fé te leva, esse é o segredo, é que ela te leva para o sobrenatural. Se tem alguma coisa no mundo espiritual, gente, que te leva para o sobrenatural, é a sua fé. A fé nos conduz ao sobrenatural de Deus. Ela nos permite enxergar, gente, além da circunstância e confiar no impossível. Sabe? Quando nós agimos em fé, Deus opera milagres e realiza o que precisa, exatamente, o que precisa ser alcançados. Exatamente. Muitas vezes nós não conseguimos olhar com os olhos naturais, mas com os olhos espirituais nós conseguimos enxergar o sobrenatural de Deus. Tem um texto na Bíblia que eu acho muito interessante, está lá no livro de 2 Reis, capítulo 6, do versículo 15 ao 17, que fala de Eliseu, né? O profeta. E ele tinha uma visão espiritual ampliada, né? Mediante a sua fé. E em uma situação de guerra, quando ele foi cercado por um exército inimigo, a Bíblia diz que ele orou para que o seu servo pudesse ver o que ele estava vendo, gente.
Porque o seu servo, quando ele saiu ali na porta da tenda, ele olhou, ele viu o exército, ele ficou, apavorado. E Elias disse, calma, calma. E ele começou a orar por ele, Gente, isso é muito interessante. E quando Eliseu orou pelaquele servo, a Bíblia diz que os seus olhos foram abertos. Seus olhos espirituais, e ele contemplou que os anjos do Senhor, carros e cavalos de fogo estavam ao redor de Eliseu. A sua fé permitiu que o sobrenatural de Deus se manifestasse naquela hora. Sabe o que a gente aprende? É que Eliseu nos ensina e nos mostra que a fé nos conecta ao mundo espiritual e ao poder de Deus. A fé nos leva para uma nova dimensão. Eu não sei como você está hoje. Talvez você esteja à semelhança daquele jovem que estava dentro daquela tenda, apavorado quando vê os inimigos, não sabe o que fazer, não consegue enxergar, não se lutas, provas, adversidades, gigantes, tempestades. Hoje o Senhor está dizendo, é hora de olhar e viver o sobrenatural. É hora de pôr essa fé em ação. É hora de se movimentar. É hora de entender que mesmo que essa fé esteja tão pequena, ela ainda pode fazer grandes coisas. É hora de entender que você talvez esteja vivendo este momento de provação. A tua fé está sendo provada como o ouro. É purificado e provado pelo fogo. Então é hora de se levantar. É hora exatamente de acreditar. De viver uma força chamada fé, que te leva para um crescimento, que transforma a tua realidade. E quando nós acionamos, essa fé, ela nos fortalece, ela nos conduz para esse sobrenatural. Portanto, mantenha sua fé ativa, confie no Senhor e você verá o impossível de Deus se tornar realidade na sua vida. Levante uma das suas mãos, se você pode, diga, eu creio, eu recebo e eu tomo posse para a minha vida, tá bom? Vamos orar, gente. Ore agora com o pastor. Ore com muita fé. Ore assim, Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória, hoje e para sempre. Amém, amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe. Se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva. É muito simples. Tem um botão aqui embaixo que está escrito inscreva-se. Você clica no inscreva-se. Aciona o botãozinho das notificações, onde está escrita a palavra todas, em nome do Senhor Jesus. Compartilhe com 7 pessoas que você ama, porque eu tenho certeza que tem muita gente que precisa receber essa palavra. Logo mais eu estou de volta para mais um devocional ou um momento de oração. Um forte abraço. Deus te abençoe.